despejo no país, além do agravamento severo das condições socioeconômicas, o que provoca risco de aumento do número de desabrigados. Com informações de Brasília, Samuel Nunes para o Novo Tempo Notícias. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse hoje que não há planos do governo do Reino Unido para enviar autoridades oficiais para os Jogos de Inverno de Pequim. O chefe do governo reconheceu que vai haver efetivamente um boicote diplomático às competições de fevereiro, assim como anunciado pelos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O boicote diplomático é uma forma de criticar o país sede, mas sem proibir a participação dos atletas, só os representantes governamentais e autoridades oficiais que não vão viajar à China. O governo chinês condenou a decisão do presidente Joe Biden, dizendo que as Olimpíadas não deveriam ser um palco para shows políticos e alertando para contramedidas resolutas, sobre o assunto. Já sobre o posicionamento australiano, o governo de Xi Jinping se limitou a dizer que ninguém se importa. Outras informações você acompanha aqui em 1 hora. É notícia? A Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias. A Novo Tempo está no ar, trazendo um novo tempo. Um novo tempo de amor e paz pra você. Se ligue nessa estação, faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. A Rádio Novo Tempo segue minha vida desde 1997, quando eu morava em Maringá, Paraná. É a sua melhor companhia. Eu ouço a Novo Tempo porque é a melhor rádio do planeta. É a minha companhia de todas as horas e todos os dias. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Os sucessos da música cristã estão aqui. Todo mal cessará, teu amor é meu. Você ouve as suas músicas favoritas. Reina em nós, venha a nós, seu reino. E quando você pede, a gente toca. Novo Tempo. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. A voz da esperança. Diariamente, a Novo Tempo apresenta a Voz da Profecia. Acredite, o inimigo e o pecado não frustrarão o plano de Deus. Uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. O destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Para saber mais, entre no nosso site novotempo.com/rádio e fique por dentro da nossa programação. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também?
Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Além dos fatos, com Carlos Veríssimo e Maiara Costa. Está começando, chegamos em mais um programa Além dos Fatos. Um abraço para você ligado conosco, conectado com a Voz da Esperança, onde você estiver. Você que está vendo também aqui através das imagens do nosso estúdio. Um grande abraço, muito obrigado aí por nos fazer companhia. Hoje, Patrícia Mater está sempre aqui comigo, é produtora, Oi, Veríssimo. Produtora mor do programa. Produtora, aqui a gente faz de tudo um pouco, não é, Veri? É verdade. Veri também ajuda a produzir aí de vez em quando. A Maiara também, a gente discute as pautas. Aí. Maiara tá ali e o pessoal tá vendo, Maiara tá preparada, inclusive, né, Maiara Costa? Porque hoje é mais um tema bom aqui do programa Além dos Fatos, bom e importante da gente tratar, até para que as pessoas conheçam um pouco mais dos seus direitos. Dos deveres a gente precisa conhecer sempre, né? Mas os direitos também acontecem em relação a certas situações, inclusive a que nós vamos tratar hoje aqui, é a questão religiosa, a questão da fé, do exercício da fé e da religião. Por isso temos convidado especial também. Quem está vendo as imagens já pode ver aí quem vai estar conosco. Daqui a pouco já avisamos à tarde aqui, né, durante a nossa programação do Estação Novo Tempo, e já vamos convidá-la para entrar na conversa. E olha, eu tenho certeza de uma coisa, hein? Vai contribuir muito para o nosso conhecimento deste tema, liberdade religiosa. Não é isso, Maiara Costa? Tudo bem? Tudo bem, Vélez? Tudo bem, Pati? É isso aí. Tudo ótimo. Prazer te ter por aqui hoje, né? E para tratar desse assunto que é tão importante, que a gente precisa realmente trazer à tona. E o programa Além dos Fatos dá essa oportunidade, né, da gente discutir alguns assuntos que de repente na nossa programação do dia, das 24 horas do dia, não faríamos, né, seguindo a nossa rotina de programação. Mas o Além dos Fatos vem para ir além, né? E você gosta disso? Eu gosto bastante. E o assunto de hoje ele é bem interessante, de certa forma polêmico, mas importante. Muito bom, muito legal. Bom, vamos então entrar logo na questão para a gente poder também apresentar a nossa convidada especial de hoje. E o que nos motiva a fazer este programa? A discriminação que muitos sofrem, as dificuldades que alguns enfrentam para fazer certas coisas relacionadas à sua fé religiosa, né? Discriminação motivada pela religião é considerada crime no Brasil, olha aí, sabia? A Lei 9.459 de 2007/2007 pune com multa e até prisão de 1 a 3 anos quem zombar ou ofender outra pessoa por causa do credo que ela professa, ou impedir ou atrapalhar cerimônias religiosas. Mesmo assim, olha só, mesmo assim com tudo isso, né, com a lei a favor, alguns ainda encontram desafios na hora de assumir o que acreditam, né, sobre o que acreditam. Foi por esse motivo que o Estado de São Paulo sancionou neste ano a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. E nós temos a Zilda Nogueira trazendo uma reportagem muito especial, né, Zilda, sobre esta lei. Boa tarde, Zilda. Boa tarde, Veríssimo. O governador de São Paulo, João Dória, sancionou no dia 13 de março deste ano a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, inédita no país e uma das pioneiras no mundo. Aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo em novembro de 2020, a Lei 17.346/21 regulamenta o princípio constitucional do livre exercício do direito à crença em território paulista e estabelece multas de até R$ 87 mil a casos comprovados de perturbação de cerimônias religiosas, vandalização de símbolos sacros e discriminação em escolas de ensino público e privado, como pelo uso de trajes religiosos. A nova lei, de autoria da deputada e advogada Damares Moura, tem 75 artigos e versa também sobre punições a quem impedir a posse ou promoção de militares e servidores públicos por intolerância religiosa. O texto ainda assegura o direito a funcionários públicos e estudantes de escolas públicas e privadas de todos os níveis de ensino de se ausentar em dias de guarda religiosa, mediante compensação em dias alternativos e comprovação de serem membros de organizações
organização religiosa. De acordo com a parlamentar, a prerrogativa, a liberdade religiosa, inclusive a autonomia de manifestar religiosidade ou convicções, é um dos pilares do Estado de Direito. Esta salvaguarda dignifica a individualidade do ser humano e, consequentemente, a democracia, e se alicerça no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura que ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa. É com você, Veríssimo. Obrigado, Zilda Nogueira, sempre trazendo aí a informação precisa e contribuindo muito aqui para o programa Além dos Fatos, que hoje tem Patrícia Mater nas nossas, como diretor de imagens aí, o nosso Heitor, né? Heitor. Hoje o Cris Lopes está de folga. É isso aí, hoje é feriado em Jacareí, tá aqui na rede, onde fica a rede, mas Heitor está aqui. Heitor está conosco. Heitor, muito obrigado, viu, pela participação. Aliás, se tiver quiser colaborar com o programa, pode vir aqui também, tá? Heitor, corre aqui. Posiciona a câmera na sua direção, senta aqui e fala, conversa. Hoje nós vamos aproveitar bastante para tirar dúvidas aí. Você pode participar também, o WhatsApp é o 12981510081, 12981510081, pelo nosso... Corra aí, se quer ver aqui o estúdio, quer ver o que está acontecendo, corra aí para o nosso canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, pessoal chegando aí, e também facebook.com/RádioNT, para você participar do programa de hoje, especialmente sobre esse assunto, liberdade religiosa. E para conversar, para dar aí sequência, nós vamos convidá-la. Ela está conosco hoje e estamos bem aparados. Ela é advogada, ela é deputada estadual pelo estado de São Paulo e também é autora da primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. Então já é alguém que batalha aí nesse campo e tem informações legais para a gente hoje aqui. A doutora Damares Moura, seja bem-vinda ao programa de hoje, doutora Damares. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Boa tarde, Veríssimo. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Patrícia. É um privilégio e é sempre significativo podermos falar um pouco sobre um assunto que é tão relevante, inclusive para a promoção da dignidade das pessoas. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui agora à disposição de vocês. Perfeito, o prazer é nosso de tê-la aqui, tá? E hoje você vai poder falar sobre esse tema. Maiara vai nos ajudar também a desenrolar essa questão aí. Maiara, que é professora de Bíblia, Maiara, que é produtora, né, aqui da TV Novo Tempo, trabalha aí já há algum tempo com isso e gosta muito dessa questão de ter liberdade, né, Maiara? Para poder exercer a sua atividade, a sua profissão, tranquilamente e com segurança, né? Apesar de que a gente sabe que a gente não teria muita tranquilidade quando fosse exercer a nossa fé, né? A Bíblia nos prepara sempre para grandes obstáculos e desafios, né, Maiara? Veri, você falou muito bem. Eu sou uma pessoa que adora a minha liberdade. Eu não gosto nada restringindo o meu direito de ir e vir, né? Porém, como você mencionou, a Bíblia ela já apresentou no passado, né, momentos em que o povo que escolheu ser fiel a Deus passou por grandes desafios, né, de perseguição, decretos e até mesmo morte. A gente sabe disso, né? Tem aí a história da Idade Média que nos comprova isso, né? Esse período da Idade Medieval principalmente. Mas eu acho que hoje vai ser muito importante o nosso diálogo para a gente poder estabelecer um equilíbrio entre as coisas. Perfeito. Porque, embora a Bíblia aponte para essa realidade logo em breve, né? Ou seja, do povo que quiser escolher ser fiel a Deus, voltar a passar por questões de perseguição, decretos e até mesmo a morte, a gente sabe disso, porque a Bíblia fala sobre isso. Cristo também alertou sobre isso aos seus discípulos. Embora a Bíblia fale sobre isso, nós precisamos estabelecer um ponto de equilíbrio e não trabalhar na base do terrorismo, do fanatismo e do sensacionalismo. Porque enquanto isso não acontece, eu digo, essa circunstância, né, de perseguição, quebra dos direitos e tudo mais, nós temos que ser os primeiros a apoiar a liberdade de religião. Mesmo sabendo que isso em breve não será bem uma realidade, a gente vai desenvolver isso ao decorrer do programa hoje, nós temos que ser os primeiros a defender a liberdade de religião, porque faz parte do cristão ser pacificador.
Então, o máximo que nós pudermos ser pacificadores e buscarmos a paz no ambiente onde a gente vive, é o que nós devemos fazer, porque foi isso que Cristo nos aconselhou. Perfeito. Eu gostaria, inclusive, de colocar a doutora Damares na conversa, até para conceituar para a gente, mais do que o nome, né? O nome diz liberdade religiosa, já há uma compreensão. Mas gostaríamos de entender um pouco mais amplamente essa questão, o que é de fato liberdade religiosa, doutora Damares, até partindo aí do pressuposto do que disse a nossa querida Maiara Costa, né, dos nossos desafios que temos como professos de determinada religião. Eu queria talvez fazer uma abordagem mais técnica sobre liberdade religiosa. Sim. Liberdade religiosa, Veríssimo, não é religião. A primeira distinção que nós temos que fazer, porque isso, inclusive, rompe uma barreira importante que muitas pessoas estabelecem, não é? Para não participarem, por exemplo, de um evento de liberdade religiosa. Há pessoas que não frequentam ou não frequentariam uma reunião para tratar de liberdade religiosa porque elas imaginam que aquele evento vai promover alguma religiosidade. Liberdade religiosa não é religião. Liberdade religiosa é direito. Embora seja uma locução, não é, da nossa língua portuguesa, composta aí por duas palavras, liberdade, e claro, sempre se destaca a palavra religião, liberdade religiosa, então muitos supõem que liberdade religiosa é alguma forma de promoção religiosa. Certo. E não é. Não é. Liberdade religiosa é direito. E todo direito, ele é atribuído igualmente a todas as pessoas. A primeira parte do nome, doutora, desculpe, a primeira parte do nome então é a mais importante, né? Liberdade religiosa é o direito de exercer a liberdade, né? É liberdade, mais do que religião. É o direito, Veríssimo, é um direito tridimensional, Veríssimo. É um direito que tem 3 dimensões. É o direito de escolher livremente a religião que deseja professar. É o direito de professar esta religião em todas as suas dimensões, não é? A religiosidade envolve uma diversidade de práticas para cada segmento, para cada tradição, e é o direito de se organizar. Então, são 3 dimensões que o direito à liberdade religiosa contempla. A dimensão que a gente chama subjetiva, que é o direito de escolher livremente, sem qualquer embaraço. A dimensão social, que a gente chama, que é o direito de divulgar, de professar, de se manifestar, de fazer pregação religiosa, de divulgar a sua fé. E o direito organizacional. Claro, as pessoas escolhem, divulgam, e pode ali existir um número de pessoas que querem se organizar. Não é em torno de um templo, de uma capela, de uma sinagoga, de uma mesquita, de um terreiro. Não é? São tantos os espaços religiosos e, às vezes, elas se reúnem publicamente. Eu tenho defendido, Veríssimo, é importante a gente destacar isso, não é? Porque há pessoas que pensam que o direito à liberdade religiosa, ele só pode ser exercido, por exemplo, no ambiente doméstico ou num templo religioso. Não! Né? A liberdade religiosa, a prática religiosa, se ela não perturba a ordem pública, se ela não ofende a saúde pública e se ela não compromete a segurança pública, ela pode ser manifestada, inclusive nos espaços e nos ambientes públicos, não é? Certo. Respeitadas sempre, ou respeitados sempre os limites que eu acabei de descrever aqui: ordem pública, saúde pública e segurança pública. E também o direito do outro, porque há pessoas que constrangem outra pessoa a ouvir, não é? A aderir, até mesmo a receber, não é? Materiais impressos da sua confissão religiosa. As pessoas têm que estar livres para dizer não, não quero receber, não quero ouvir, não quero participar, não quero aderir. E o outro precisa respeitar. Não é? Isto é liberdade religiosa, que não é religião, é direito.
Muito bom. Mayara, gostaria de acrescentar algo, falar alguma coisa sobre o que disse a doutora Damares? Fica à vontade, viu? Não, eu até agradeço muito a doutora Damares por ter esclarecido, né, os termos, porque realmente a gente, né, eu vou jogar no geral assim, né, mas de modo geral eu acho que muitas pessoas realmente não entendem a importância, a relevância de se ter, por exemplo, dentro da fé uma pessoa assim, né, que defenda, né, os direitos da religião, né, o direito de se expressar, né, é verdade, a religião. E eu acho que um ponto importante também para a gente colocar aqui é que essa questão da liberdade religiosa, como a doutora Damares já falou, né, ela é para todas as manifestações de crenças, né? Verdade. Nós não podemos também querer que essa questão de liberdade religiosa seja algo que atinja apenas a mim, mas que o outro, que pensa diferente de mim, também não tenha o direito, né, de manifestar a sua crença. Então, eu acho extremamente importante, e eu lembro que quando eu fiz o curso de liberdade religiosa lá na escola da Andrews, no NASP, uma época, né? Uma coisa que era bem debatido e era muito bem defendido lá pelos professores era que o mesmo direito que nós gostaríamos que fosse respeitado, né? Nós também temos que aprender a respeitar os direitos dos outros também. Sem dúvida alguma. Inclusive, a gente vê, ouve até muitas vezes, né, algum desrespeito por parte de religiões, por exemplo. Você submeter pessoas a ouvir você, sendo que elas, de repente, não queiram te ouvir, né? Porque liberdade é liberdade. É liberdade de exercer a religião ou não até, né? Quando você fala de liberdade, precisa abranger também quem quer ter o direito ou a liberdade de não ir. Então, tá aí o recado dado pela doutora Damares. Eu queria estimular aqui a participação dos nossos ouvintes, relatando participações dos nossos ouvintes. Nós recebemos várias aqui já, inclusive, de pessoas que relatam aí que não conseguiram terminar a faculdade porque tiveram aí dificuldades com a sexta-feira à noite, principalmente quem é judeu e adventista. Exato. Não é? Tem uma aí que eu fixei, tem gente aqui que está agradecendo, dizendo, a Regina Figueiredo, né, pelo nosso YouTube, está dizendo aqui que agradece, que bênção, ela declara, que bênção esta lei. Né? Tem aqui pessoas que estão agradecendo por poder ver a gente aqui hoje, né? Ter a liberdade. Você está no YouTube? De nos ver aqui. Estou no YouTube e também no WhatsApp. Por exemplo, boa tarde, Veríssimo, acertei pela primeira vez assistir vocês ao vivo. Né? Obrigado aí, é o Zica. É bem legal. E Zica que está aqui também no Facebook, hein? Olha, mandou mensagem aqui pro Facebook também. Livre o Zica, né? Atila Neto também mandou aqui, Veríssimo. Programa abençoado, sempre assisto aqui de Cáceres, Mato Grosso. Verdade. Tem gente que conhece, inclusive, o trabalho da doutora Damares. Que, eu destaquei aqui, logo cedo chegou essa participação. Gostaria de relatar aqui. Boa tarde, mesmo depois de tantos anos, a minha história é essa foi pelo WhatsApp, tá? O 12981510081. Você pode participar. Mesmo depois de tantos anos, a minha história é um testemunho maravilhoso do amor e fidelidade do Senhor. Em 2007, passei no ProUni, com bolsa integral, para cursar nutrição em uma grande universidade do estado de São Paulo, mas não pude prosseguir com a inscrição, pois para efetivar a matrícula era necessário prestar o vestibular da universidade, que seria no dia de sábado. Mesmo sem ter dinheiro e sendo ainda menor de idade, decidi procurar por ajuda profissional, acreditando sempre que Deus faria o melhor por mim. Aí eu encontrei quem? A doutora Damares, que com toda a sua humildade e gentileza, não só me orientou, como cuidou gratuitamente de todo o processo para que eu pudesse entrar com um mandato de segurança e finalmente fazer a prova. Fiquei um sábado inteiro em uma sala fechada, sozinho, aguardando o pôr do sol, e mesmo passando na prova, não me aceitaram no curso. Mais tarde vim a saber que a direção do curso não me queria lá. E justificaram que haveria aulas ao sábado. Poderia ficar triste, mas senti a mão de Deus guiando cada etapa deste processo, e naquele mesmo ano muitas portas se abriram, e eu agradeço demais a Deus, doutora Damares, a você também. Ainda me emociono quando lembro dessa história. Que gratificante, hein, doutora? Olha só, e a doutora Damares, quem conhece a história, sabe que ela vivenciou também já a intolerância, não é, doutora?
Gente, olha, por essa eu não esperava, viu? Essa ouvinte, isso já tem, eu acho que já tem mais de uma década. Seguramente, Foi 2007, mais de 10 anos que eu... Faz um tempo. Não entendi, velho? Foi 2007, mais de 10 anos. Então tem bem mais de 10 anos, não é, gente? Tá indo para 15 anos. Exato. É verdade. Eu atendi. Esse foi um caso muito emblemático, porque tratava-se de uma aluna muito competente, não é? Com rendimento escolar de excelência, e ela é impedida, portanto, de prestar o exame vestibular, porque ele recaiu sobre um dia de guarda religiosa, que no caso era o sábado, mas há religiosos que têm outros dias de guarda, não é? E ela procurou-me às vésperas. E eu fiquei tão sensibilizada, porque já fazia o trabalho, são quase 20 anos, Veríssimo, fazendo o trabalho de defesa da liberdade religiosa. Advoguei para dezenas de pessoas ao longo dessa caminhada e religiosos de todas as tradições, porque acabei de dizer que o direito é para todos, não é? Sim. E nesse caso específico, ela era menor de idade, eu me recordo que eu disse, olha, eu não posso ingressar com mandado de segurança, porque nós tínhamos um dia para fazer isso, não é? E eu falei para ela, você é menor de idade, eu preciso do seu pai. O pai estava trabalhando, eu fiz a procuração, ela foi atrás do pai, colheu a assinatura, enfim, nós conseguimos uma liminar, foi uma liminar histórica até, não é? Aqui na Justiça de São Paulo, onde a juíza então determinou que a universidade oferecesse a ela, como prescreve a nossa legislação, não é? Um horário alternativo, não é? Que não conflitasse com a sua crença religiosa, para ela realizar a sua prova. O restante da história vocês já ouviram aí, e claro, tem um significado enorme essa história, porque eu vivenciei intolerância religiosa também na universidade. E eu cursava direito, não é? E eu achava tão... me impactou muito estar na faculdade de direito e tendo um direito violado, não é? Mas também naquela oportunidade, isso há 20 anos atrás, eu consegui também, a partir de invocando o direito, invocando o meu direito, não é? Eu consegui também cumprir alternativamente a minha atividade que recaiu sobre o meu dia de guarda, que é o sábado, não é? Então, essa história, de fato, marcou, acho que, a vida dela. Ela não falou o nome, eu também não vou declinar o nome, talvez ela não queira. Não sei, Veríssimo, se ela declinou o nome dela, por isso que eu não mencionei. Não deixou o nome. Então, vamos deixar assim. Mas é uma querida pessoa que eu guardo no meu coração, porque ela foi firme nos princípios religiosos dela, não é? E nós conseguimos uma importante conquista judicial em favor da liberdade religiosa. É uma batalha, né? Que muitos enfrentam, né, Patrícia e Maiara? Eu conheci uma pessoa que fazia enfermagem e ela precisou parar o curso porque não conseguiu. Então, doutora, qual é o primeiro passo se acontecer isso comigo, que não tenho muito conhecimento de leis? A quem eu devo recorrer primeiro? O que eu devo fazer primeiro? Tá. Então é importante dizer que nós temos hoje, eu vou mencionar o Estado de São Paulo, mas a partir dele eu estou falando para o Brasil inteiro, e imagino que nós estamos sendo ouvidos por pessoas do Brasil inteiro. Então nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior do país, que lá no artigo 5º, onde estão todos os nossos direitos e garantias fundamentais, inclusive as nossas liberdades fundamentais estão garantidas no artigo 5º, e a liberdade religiosa também está nos incisos, que são aqueles numerais romanos, não é? 6º, 7º e 8º. E o 8º, do artigo 5º, traz um princípio. O princípio de que ninguém pode ser privado de acessar qualquer direito em razão da sua religião. É um princípio muito, muito forte este, não é? Que o nosso legislador constitucional estabeleceu. Ninguém pode ser privado de acessar qualquer direito.
E aí nós estamos falando de oportunidades no campo econômico, no campo educacional, social, em outras áreas, dimensões da vida humana. Nenhum de nós pode ser impedido de acessar direitos por causa da religião que nós escolhemos. Ponto final. Só que esse princípio constitucional, ele é desrespeitado de forma recorrente. Nas escolas, nas relações de trabalho, no serviço público, não é? E em outros espaços de convivência humana. Razão, Veríssimo, pela qual eu tinha um grande sonho que pude realizar agora como deputada estadual e propus a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, é a primeira lei estadual de liberdade religiosa do Brasil. Certo. Onde nós detalhamos o direito, regulamentamos o direito, para que as pessoas saibam de forma prática como acessar a sua liberdade religiosa. Então, dito isto, para quem enfrenta qualquer impedimento, qualquer restrição a direitos por causa da sua religião, e nesse caso, me parece que é relacionado à questão educativa, educacional, enfim, na escola, na faculdade, não é? Vamos dar um exemplo com o dia de guarda, porque já é o que nós estamos falando aqui, não é? Alguém tem um dia de guarda e alguma atividade na escola, na faculdade, coincide com o seu dia de guarda. O que fazer? Primeiro passo. Né? Liberdade religiosa pressupõe diálogo. Diálogo. Né? Maiara falou agora sobre pacificadores. Pressupõe diálogo. Nós não podemos invocar a liberdade religiosa promovendo a intolerância. Então, primeiro passo, procure seu professor. Apresente a ele que você tem esse preceito religioso e, ao mesmo tempo, um direito, um princípio constitucional que lhe garante, não é? Inclusive, o cumprimento de uma atividade alternativa em substituição àquela que você deveria cumprir no seu dia de guarda. Dialogue. Se o professor não concordar, procure as instâncias superiores da escola e dialogue. Se todos discordarem de você, prepare um requerimento por escrito. Eu tenho feito dezenas aqui no mandato, porque eu criei a Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa. E pela Frente Parlamentar, nós apresentamos um requerimento junto à entidade educacional, enfim, outras, não é? Apresentando ali o direito e fazendo o requerimento de prestação alternativa, de cumprir a obrigação alternativamente. Se esse requerimento, que vai ser protocolado, for negado, não é? Mesmo sendo invocada a lei, inclusive a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, da minha autoria, que no artigo 17, a partir do 17, garante aos alunos o direito de cumprir a sua obrigação da escola em datas alternativas, conflitar com a religião, né? O que você vai fazer? A última instância é a justiça. É ingressar com um mandado de segurança, que é um remédio constitucional, quando um direito constitucional está sendo violado. Né? A ação chama-se mandado de segurança. E aí o juiz vai avaliar o seu pedido com base na lei e ele poderá, sim, conceder a segurança, a tutela judicial, para que você cumpra a sua obrigação alternativamente, conforme garante a lei. Ok. Bom, são 5h30, doutora Damares, falando aqui sobre a questão jurídica do processo aí, para você ter a sua liberdade religiosa respeitada. E daqui a pouco a gente vai voltar, porque tem mais participações. Tem a pergunta de 1 minuto, que vai ser depois do intervalo, e tem um presente também para a nossa audiência, que está acompanhando o Além dos Fatos de hoje, que pergunta sobre liberdade religiosa, né? Coloca essa temática para você e pergunta se você já teve a sua liberdade religiosa de exercer a sua fé, enfim, perseguida, discriminada de alguma forma. Nós temos histórias aqui para contar já, depois do intervalo, e análise da doutora Damares e também da nossa querida Maiara Costa, que está conosco. Voltamos já em instantes. 5h30. Novo tempo.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu cachê. Existe predestinação? O bem e o mal vêm de Deus? Por que as pessoas boas sofrem? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia e você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. A Bíblia contém princípios morais e espirituais para a vida. Reflita sobre isso no dia de hoje. Salmo 85, versículo 10. Diariamente, você ouve reflexões bíblicas para ficar mais perto de Deus. Somente Jesus viveu como um homem justo entre os homens. Tempo de refletir com o pastor Hamilton Menezes, aqui na Novo Tempo. Oi, vó! Como vocês estão? Eu só queria dizer que eu tô com muita saudade e espero vê-los em breve. Beijos! Uma mensagem tão simples, mas tão valiosa. Com poucas palavras, você pode tirar um sorriso daquele avô que está a milhares de quilômetros de distância ou daquela pessoa que está a poucos metros de você. Valorize a sua família. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Quando os tempos exigem mudanças ou quando vivemos entre tantas dificuldades, a esperança sempre encontra novos caminhos. Você quer ter a certeza de uma vida melhor? Quer encontrar um abrigo seguro que te dê paz? Então baixe gratuitamente e leia o livro Esperança Além da Crise. Acesse livro.esperanca.com.br. Esta é uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além dos fatos. Muito bem, já estamos de volta aqui no programa Além dos Fatos e a gente já volta presenteando você que nos acompanha, você que está nos vendo aí pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, tá? E também você que está no facebook.com/Rádio NT e a nossa grande audiência do rádio acompanhando a nossa programação. Temos um presente bem legal para você, que ele chega no formato, isso que está até escrito estúdio nele, porque é daqui do estúdio, né? Se não escrever estúdio, ele vai embora, o pessoal leva para estudar. Ótimo, é estudo do estúdio. O pessoal gosta tanto que tem que reservar, né, velho? É verdade, gosta mesmo. Então tá aqui, ó, você tem a oportunidade de estudar conosco a Bíblia e eu destaquei aqui Ensinos de Jesus, né? A Patrícia está com a revistinha. Mostra a revistinha, mostra aí. Aqui está a revista. Mostra a leitora Patrícia com a revista. Você que está assistindo a gente pelo YouTube da Rádio Novo Tempo, youtube.com/Novo Tempo Rádio ou Facebook. Este é o presente que a gente oferece hoje. Por que a gente está oferecendo exatamente ele hoje, por quê? Eu vou até chamar a Mayara para conversar com a gente sobre isso, porque a liberdade não é uma coisa que talvez a gente não queira tanto a liberdade quanto Deus quer que sejamos livres, né? Liberdade é algo divino, ele sempre trabalhou com esse princípio, que sejamos livres. Então Jesus está aí nessa E é através de Jesus que a gente tem a liberdade, né, de exercer a nossa religião, de não ficar abaixo aí de princípios que a gente não concorda, não é? Ideologias. Exato. Através da morte de Jesus somos livres do pecado. É o princípio da liberdade, não é? É verdade. Então, é ou não é uma boa escolha, Mayara Costa, quando você quer viver uma liberdade, aprender com Jesus?
Opa, desculpa, Mayara. Hum. Desculpa, Mayara. Fala de novo, Mayara, que você estava sem áudio, agora sim. Agora eu tô com áudio? Agora sim. Com certeza. E a liberdade é um princípio que foi estabelecido por Deus no seu reino. Inclusive, se hoje a gente tem, infelizmente, o pecado, é por uma liberdade. Que havia dessa possibilidade, deixar de ser apenas uma possibilidade, se tornar uma realidade. Então, a liberdade faz parte é um dos princípios fundamentais à base do governo de Deus. Bênção. Então peça, depois do Mayara assinar embaixo, só faltava essa assinatura, para você pedir aí, digita eu quero no WhatsApp 12981510081. Você vai ter aí a informação, tá? No nosso canal no YouTube, no Facebook também. Você vai ver o númerozinho aí do WhatsApp para você digitar eu quero. Porque é só isso, basta, se você tem essa liberdade para digitar eu quero, tá? E nós vamos mandar para você com certeza esse material aí para sua casa que vai fazer muita diferença. Aprender com Jesus situações importantes da vida, né? Como o perdão, como a salvação, a santificação, como usar o dinheiro, né? De maneira sábia. Até isso você vai ter informações Aprendendo com Jesus na Bíblia Sagrada. Tá? Peça o seu exemplar de Ensinos de Jesus e nós vamos enviar de graça para você. Digita aí, eu quero, 12981510081. Muito bem, muita gente participando, né, Patrícia Mater, conosco aqui, falando sobre a lei, né, sobre as leis aí que estão pelo Brasil. Inclusive, lembrando que a doutora Damares, que está conosco, ela é autora, né, da lei 17.346/21. Uma lei deste ano, né? Como a Zilda trouxe essa informação já no início do programa. Exato. A lei foi sancionada em março, né, deste ano. A doutora pode até confirmar pra gente, mas foi em março desse ano. Ela foi aprovada no ano passado e sancionada neste ano, certo, doutora? É isso mesmo, gente. É a lei 17.346, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Eu mencionei aqui naquela primeira pergunta, segunda, não sei, que vocês me fizeram, mas acho que é importante, não é, a gente dizer que esta lei nasce de uma escuta ampla de religiosos, de juristas, não é, advogados, profissionais de outras áreas do conhecimento humano, mas que são ativistas em defesa da liberdade religiosa ou que representam organizações da sociedade civil. Existem entidades que estão defendendo liberdade religiosa por aí, não é? Certo. E nós convidamos todos, inclusive convidamos os professores do UNASP. Professores do curso de Direito do UNASP estiveram conosco aqui na Assembleia Legislativa para nos ajudar e todos tiveram acesso ao texto da lei. Todos puderam contribuir, os que desejaram fazê-lo, não é? E nasceu a lei estadual com quase 80 artigos. É uma lei ampla, é quase um estatuto, em que nós pegamos... Ela se divide em 3 partes principais. A primeira parte é uma parte educativa. Nós entendemos que liberdade religiosa ainda é um tema impopular, que carece de ser objeto da educação. Nós temos que educar pessoas sobre o que seja intolerância, o que é discriminação, o que é preconceito religioso, o que é desigualdade religiosa, são coisas diferentes. Por exemplo, nós costumamos usar discriminação e preconceito como se fosse a mesma coisa. Desculpa, a intolerância como se fosse a mesma coisa. A intolerância é uma modalidade mais odiosa. As pessoas podem matar pessoas por causa da religião. As pessoas podem agredir fisicamente outras pessoas por causa da sua religião. As pessoas podem depredar templos. Nós estamos assistindo aí na televisão. Invadir, depredar, incendiar. A intolerância é mais odiosa. A discriminação é separar pessoas, deixar de conviver com elas, demonstrar que está separando pessoas. Por quê? Por causa da sua religião. A desigualdade religiosa é tratamento desigual para religiões diferentes, no trabalho, na escola. E o preconceito religioso? Preconceito, ele tem uma natureza tão subjetiva que há pessoas que têm, você nem sabe. Olha que coisa interessante. Quer dizer, a gente fala preconceito, discriminação, intolerância como se fosse uma coisa só. O preconceito, há pessoas que têm e não manifestam.
Se elas não exteriorizam, e eu nem sei que elas têm, não faz mal. É verdade. Não faz mal. O mal é quando eu tenho preconceito e eu manifesto por meio da discriminação, da desigualdade ou da intolerância. Então, a lei tem uma parte educativa, depois ela tem uma parte protetiva, que são realmente as garantias dadas aos religiosos em todos os seus espaços de convivência. Eu já mencionei aqui serviço público, escolas militares, escolas em geral, no próprio acesso à atividade econômica, empreendedorismo. A lei fala de tudo, não é? Nesta mesma parte, nós garantimos também o direito de organização e principalmente de manifestação religiosa, queridos. Nós temos que ter o direito de falarmos sobre tudo o que nós cremos. Sobre tudo o que nós cremos. Desde que nós respeitemos as pessoas, é claro. Uhum. Eu não posso divulgar minha fé ofendendo a fé dos outros. Claro. Isso não pode. Não é? E, finalmente, a lei tem uma parte que são sanções administrativas, multas, para quem desrespeitar o direito do outro. Né? A pessoa, se for constatada, a Secretaria de Justiça constatar que alguém ofendeu o outro por causa da sua religião, retirou direitos do outro por causa da sua religião, se isso ficar provado, poderá pagar uma multa em virtude do descumprimento, não é, da lei e também da violação do direito de liberdade religiosa do outro. Muito bem. Olha, a Neuza participou aqui com a gente no YouTube. Ela disse: boa tarde, sempre assisto aqui de Palhoça, Santa Catarina. E é excelente esse programa. Finalmente, ela diz, uma lei que garante a liberdade de religião. Obrigada por lutar por esse direito da população. Outra coisa aqui, a nossa amiga da história, lá de 2007, viu, doutora Damares, Patrícia e Maiara? É a Gisele Mota. Ela não tinha nem problema de revelar. É a Gisele Mota, que está em Verona, na Itália, hoje. Ela está na Itália e muito grata ainda até hoje, tá, doutora? E temos uma pergunta, a Patrícia deve ter explicado para você. Coloquei no roteiro. Né? Colocou aí no roteiro. Nós temos uma pergunta que tem mais ou menos a duração, a resposta tem mais ou menos a duração de 1 minuto, né? E se precisar de mais um pouquinho, não tem problema, não tem tá, problema. doutora? E a Maiara pode até comentar também depois, fica livre, Maiara. Nós temos aqui uma questão que alguém colocou. Meu TCC, essa pessoa aqui não tem o nome dela também aqui, mas o meu TCC era sobre administração da minha igreja. Né? Quando fui à frente apresentar meu trabalho, fui questionada, criticada e ridicularizada pela professora e também pelos colegas de turma, colegas de classe, que alegavam que as igrejas evangélicas roubavam dinheiro de pessoas inocentes. Fiquei sem saber como reagir na época e me senti muito envergonhada e frustrada. A ouvinte que coloca isso aqui, né, disse que ficou envergonhada e não soube o que fazer. E nós temos hoje a doutora Damares aqui, que pode dar uma ajudinha. No caso dela, eu creio que ela já tenha superado. Como se posicionar, né, diante de um ataque, é um ataque. Exatamente. Ofensa. É maravilhoso compartilhar as coisas que nós temos do Evangelho, mas atacar jamais, né? E ela que foi ridicularizada, foi atacada mesmo. Na sua Você sabe que essa prática de constranger pessoas por causa da sua religião, e agora eu falo como advogada, na minha avaliação, esta aluna, ela sofreu constrangimento ilegal. Ela foi exposta publicamente por conta da sua religião. Não é? Eu entendo que ela não praticou nenhuma ofensa ao apresentar um trabalho de conclusão de curso que versava sobre organizações religiosas. Foi o que eu entendi. Não é? E o direito de organização religiosa também é um direito garantido legalmente. E, inclusive, queridos, o direito de ofertar e de ninguém interferir sobre esse direito. Deixa eu contar aqui, me permitam aqui, Veríssimo, só para fixar o conceito. Certo. Não sei se alguém se recorda, um jogador de futebol muito famoso, eu nem vou declinar o nome, porque agora é um perigo a gente falar o nome das pessoas, não é? Uhum. Porque as pessoas estão tão... Enfim. Mas um jogador muito famoso brasileiro, ele aderiu a uma tradição religiosa e
se tornou público pública a quantidade de ofertas, os valores que ele ofertava na sua igreja. Certo. Não é? E alguém não é, opinou que havia ali por parte, não é, da igreja uma apropriação talvez injusta, ilegal do dinheiro do jogador. Queridos, vamos lá. Se o indivíduo está no pleno domínio das suas faculdades mentais, se ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ao ofertar, ele pode ofertar o quanto ele quiser. E o Estado não pode interferir, as autoridades não podem interferir e ninguém pode interferir. Diferente, olha só, e aí foi um outro caso que foi objeto de uma ação judicial. Diferente do indivíduo que não está no domínio pleno das suas faculdades mentais ou pela sua limitação intelectual, pela sua simplicidade, não é? Ele pode sim, de alguma forma, sofrer algum tipo de indução, por exemplo, a dar tudo o que ele tem. Isso não pode acontecer, não é? Porque as pessoas, elas ofertam sem que lhes comprometa a sua subsistência, a subsistência dos seus filhos menores, não é? Então, são coisas muito diferentes, mas o ato de ofertar, ele é livre. O ato de ofertar é conforme os ditames da sua consciência. E ninguém pode interferir no ato de ofertar. Se a igreja está recebendo muito, pouco, se o ofertante é rico, pobre, então ninguém pode interferir nisso, o Estado não pode, não é? Então, eu fico muito preocupada, Veríssimo, quando existe alguns que supõem que o Estado pode interferir na prática religiosa. Não pode. O Estado é laico, ele não interfere nos assuntos da religião, da mesma forma que a religião não pode ditar como o Estado deve proceder. São autônomos, independentes e separados. Né? Então, por isso que a lei da minha autoria, ela garante toda a autonomia das igrejas. Quando eu falo igrejas, eu estou falando templos de qualquer tipo, tá? Que é uma expressão que a Constituição Federal usa. Templos de qualquer tipo. O Estado não pode interferir na atividade religiosa. Seja na eleição dos seus sacerdotes, seja na administração dos seus recursos, seja na aplicação das suas normas de fé, das suas normas de disciplina eclesiástica, o Estado não pode interferir. E a lei garante isso. É importante garantirmos isso. Então, a meu ver, quando a aluna apresentou um TCC falando sobre administração ou organização religiosa, a sua organização religiosa foi submetida a esse constrangimento, essa é uma prática ilegal que poderia, se ela desejasse, ser objeto de comunicação do fato à autoridade policial para apuração de prática de intolerância ou de discriminação ou de discriminação ou intolerância religiosa. Exato. Inclusive, Mayara, eu gostaria que você falasse, eu acho que você ficou com vontade de falar alguma coisa também sobre toda essa colocação da doutora Damares e esse problema que viveu essa moça. Não, eu tô assim, bem prestando atenção bastante nas coisas que a doutora Damares está dizendo. Eu também. Porque veja, é bom porque ela está esclarecendo os pontos, muito, ela está também trazendo diferenciação, né? Sim. Diferenciação das coisas, o que é intolerância, o que é discriminação, né? Para nós também tomarmos o cuidado de, nas nossas abordagens, não sermos discriminatórios ou intolerantes. Isso, perfeito. Como pode ser assim, sabe, uma forte tentação. Eu não digo que talvez façamos isso de modo consciente, intencional, mas às vezes, intencionalmente, na nossa forma de falar ou de tratar, talvez estejamos sendo assim. E aí a gente não quer receber de volta aquilo que a gente está oferecendo, né? Esse é um ponto.
E nessa abordagem que a doutora Damares está dizendo, a questão, né, do nosso Estado ele ser laico, né, e o Estado não interferir nas manifestações religiosas, né, e as denominações, as religiões, enfim, não interferirem também, né, na questão do Estado, eu percebo na nossa Constituição, eu acredito, doutora Damares, que isso seja uma Constituição federal, né? Essa questão da... O princípio da não interferência do Estado na Igreja e da Igreja no Estado é um princípio que está na Constituição Federal, no artigo 19, para a gente ser mais preciso. Ok. Por que eu estou perguntando isso, né? Porque a gente já teve no passado ótimos exemplos, né? De como não deu certo quando as duas coisas se fundiram numa única coisa só. Quando o poder religioso deteve também o poder civil ou político, a gente viu que daí saiu muitos problemas. Por isso que eu acho interessante, a nossa Constituição, ela ecoa, né? Ela traz uma base, ela traz, né, um eco realmente daquilo que foi estabelecido pela Reforma Protestante com Lutero, né? O governo é o governo, o Estado é o Estado. E aí, né? Por favor, doutora Damares. Eu estou dizendo, governo é governo, né? Estado, isso, governo, e igreja é igreja. Isso. Quando eu falo igreja, repito, de qualquer culto. A instituição religiosa, né? Como um todo. Isso. Então, assim, é muito, muito legal e importante a gente ouvir isso e saber diferenciar. Por quê, né? Porque aí na Bíblia, é claro, né? Quando a gente estuda algumas profecias lá do Apocalipse, a gente descobre aí uma tentativa de fundição novamente. Mas o que eu acho muito interessante é que já temos luz no passado de como essas duas coisas não conseguem conviver juntas no mesmo lugar, né? E de fato cada parte tem a sua parte a desempenhar. Então, assim, eu acho que nós como cristãos, no máximo que pudermos, a gente tem que buscar que cada manifestação religiosa, mesmo que a gente não concorde com ela, que cada um tenha o direito e a liberdade de poder expressar e manifestar a sua fé. Assim como nós queremos ser respeitados pelos outros, não queremos ser intolerados, né, ou discriminados, nós temos que ser os primeiros a lutar contra a intolerância e contra as discriminações, né? Muito bem. Olha, nós aqui esbarramos num princípio aqui que é do tempo, né? E o tempo, assim, é muito cruel, principalmente quando o assunto é muito relevante e é importante, doutora Damares. Muitos ouvintes muitas questões perguntas. chegando aqui, e a gente também aqui preparou uma pauta gigantesca aqui com questões importantes a serem tratadas. Patrícia, então eu lamento dizer a você que você vai ter que convidar de novo a doutora Damares. Pois e aí, será que a doutora vai aceitar voltar aqui responder essas questões dos ouvintes aqui, as nossas também? Nessa sua agenda completa e recheada aí, doutora Damares. Veríssimo, Patrícia e Maiara. Eu aceito voltar, mas não posso, me parece que estamos encerrando, não é? Sim, mas não posso deixar de dizer... Veríssimo, não posso deixar de registrar aqui uma coisa importantíssima. Diga. A Lei 17.346, da minha autoria, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, lá no artigo 9º, esse artigo aqui talvez seja o mais importante. Diz o seguinte, no parágrafo 1º, liberdade religiosa inclui ainda a liberdade de não seguir qualquer religião, a liberdade de não ter opinião nenhuma sobre religião, mas também a liberdade de manifestar-se livremente sobre qualquer religião e sobre qualquer doutrina religiosa. Isso aí é para dar a certeza de que a liberdade de expressão, ela anda ao lado da liberdade religiosa. Então, eu tenho o direito de não ter religião nenhuma, eu tenho o direito de não ter opinião sobre nenhuma religião, mas eu também tenho o direito de dar a minha opinião, inclusive sobre outra religião e sobre outra doutrina religiosa. Mas tudo isso tem que ser feito de forma respeitosa. Perfeito. Se eu for opinar sobre a religião de Maiara, de Patrícia, de Veríssimo, e de quem quer que seja, de forma desrespeitosa, eu posso estar ofendendo
o direito do outro. E quando eu ofendo o direito do outro, eu estou praticando uma ilegalidade. E depois vou ter que apagar a postagem lá, né? Que eu fiz, se foi uma postagem, e ainda vou ter que em alguns casos, responder, né? Penalmente aí pelas minhas afirmações. Doutora Damares, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Eu queria saber se a doutora tem alguma indicação para quem precisa de orientações, onde procurar, de repente um site. Exato, era isso que eu estava pensando também. Contato. Apesar do tempo. Eu vou dar o meu e-mail, é um e-mail institucional, não é o meu e-mail pessoal. Tá? Mas aqueles que têm alguma dificuldade com a sua liberdade religiosa podem encaminhar um e-mail para este e-mail que eu vou dizer aqui, que por meio da Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa, que eu criei e coordeno aqui na Assembleia, nós poderemos dar algum encaminhamento ao caso que você está enfrentando. Anota aí, Patrícia. Então, o e-mail institucional é DRA de doutora, DRA Damares Moura, tudo junto, minúsculo, Damares com I. DRA, Damares Moura, @AL, de Assembleia Legislativa, @AL.sp, de São Paulo, .gov, de governo.br. Nossa, é grande, eu vou repetir. DRA, doutora Damares Moura, @al.sp.gov.br. E nós vamos responder a sua pergunta e ajudá-lo a dar o melhor encaminhamento aí à sua questão de liberdade religiosa. Perfeito. E agradecer aos ouvintes e a todos vocês e à Rádio Novo Tempo. E a gente agradece de coração por ter vindo. Obrigado mesmo. E até o próximo encontro, que já fica marcado então. Já fica quase marcado, né? Um abraço. Obrigado, Maiara, também. Tchau, queridas. Bom, são 5h57 e a seguir, Patrícia Matter vem aí com as notícias. Muito bem, são 5h58. Patrícia Matter vem aí com o Novo Tempo Notícias. E quando ela disser 5h55, eles considera 58, tá bom? A seguir, depois tem Vanderlei Siqueira no Às 10 Mais para você. Novo Tempo Notícias.